Muito bem, bem-vindos a esse nosso tempo da série de estudos do Salmo 23. Estamos nesse momento nos preparando. É interessante a palavra preparar, preparação. O salmista, no Salmo 108, ele começa na inspiração divina, Deus lhe entregando o Salmo 108, dizendo: preparado está o meu coração, a Deus, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Então ele está já pronto para fazer algo em favor da sua devoção ao Senhor Deus. Despertai saltério, ele diz harpa, eu despertarei ao romper da alva. A impressão que nós temos aqui é que o salmista está muito animado nesse seu ato de preparação para apresentar-se perante Deus e executar algo, salmodiar, cantar, louvar, bendizer ao Senhor. Não sei você, está preparado? Está preparada? Eu tenho um desafio para vocês agora. Eu acho que vocês vão passar com nota 10. Não é assim? Estou pensando aqui que vocês são excelentes estudantes do Salmo 23. Eu creio que vocês já familiarizaram com o texto do Salmo 23. Não familiarizaram? Então, vamos lá fazer o seguinte, para hoje à noite. Eu já estou aplicando aqui na prática bondade e misericórdia, tá? Que é o assunto que nós vamos tratar já já. Vamos então, apenas por uma questão de ordem, sublinhando e traçando nisso o nosso progresso, coloquemos-nos em pé. Quer ver só? Um desafio interessante. Só 6 pessoas comigo, só 6 pessoas. Só 6 pessoas. Vamos lá, só 6 pessoas. Tem que falar bem alto para chegar o som aqui, tá? Eu acho que vai chegar. Pode esgoelar, não tem problema não. Quem pegar o primeiro já leva vantagem. Vamos lá então. Cada versículo do Salmo 23, escolhe um. Se você tiver dificuldade, alguém vai te ajudar, não fique preocupado, tá? Escolhe, não é para sentar não. Alguém aqui queria sentar você da transmissão. Não senta não, fica aí. Quem vai iniciar? Quem vai começar? Não, pode ficar em pé, Mateus, não tem problema não se você não vai falar, pode ficar em pé, só 6. É só 6 pessoas. Quem vai falar o primeiro? Bem alto, e vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo agora. Isso, deitar-me fazem verdes pastos, guie-me mansamente em águas tranquilas. Mais alto só não chega aqui no meu microfone, tá? Eu vou até pôr assim o microfone para pegar o som de vocês. Versículo 3, é o versículo do refrigério, não é? Amor do seu nome, refrigera a minha alma. Estava precisando de refrigério ali. Agora já está refrigerado. Ainda. Vai lá, dona Célia. Isso, ela usou o tempo presente, ainda que eu ande, aí vem temerei. Se fosse ainda que eu andasse, não temeria. Tá ok? Está faltando que versículo? O 5. Tá difícil você sair daí. Mas não vai pegar o seu pé não. Pode vir, vem aqui, vem mais próximo. Já sei, vem do meu lado aqui, ó. Não vai pegar o seu pé. Esse é aquele irmão, amados, que depois eu falo. O que ele faz quando nós vamos pregar a palavra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso aí, não, foi o quinto, meu cálice transborda. Isso, valeu o quinto verso. Agora sobrou só o 6º verso. Quem é o corajoso do 6º verso? Já sei, vou dar um presente para vocês. Como eu estou chegando no 6º verso agora, eu vou recitar o 6º verso. Positivo? Amém? Amém. Isso, eu falo o 6º verso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Durante o desenrolar, vamos falar assim,
o desenvolver de cada dia, a primeira parte do verso 6, bondade e misericórdia, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu recitei o dia inteiro, certamente, segunda sim, terça sim, várias vezes, meditando, considerando cada palavra do verso 6 dessa primeira parte do versículo, tá bom? Sentiu mais aliviado agora? Tá bom, vocês estão bem, estão familiarizados. Antes que concluamos o salmo, vocês já estarão com ele bem alicerçado na mente. Vamos orar então nesse momento? Eterno Deus, grande é o Senhor e digno de louvor, que tal como o salmista, nos momentos da nossa vida e viver, não apenas quando estamos no tempo de reunião com o culto, congregados ou reunidos congregacionalmente, mas na nossa vida do dia a dia, que possamos ter momentos de prepararmos o nosso coração para entrar num relacionamento íntimo de louvor e adoração perante o Senhor, de cânticos, de tributarmos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, que nós, como o profeta Daniel mesmo mencionou, Deus que é eternamente bendito. Te louvamos, te bendizemos, oramos pela mensagem hoje à noite. Eu tinha algumas anotações da mesma, por uma razão que foge à minha compreensão, desapareceram, mas a mensagem da palavra do Senhor não, e dela faremos menção nesse momento pregando-a. Capacita, meu Deus, e usa-me. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Deixa eu ir lá então para o Salmo 23. Eu gosto sempre de deixar minha Bíblia aberta no Salmo 23, enquanto eu prego, embora tenhamos uma noção ampla do conteúdo do Salmo 23. Eu estou chegando no 6º versículo, mas eu não posso ir direto para o 6º versículo sem fazer o que as pessoas agora usam tanto essa palavra, né? Contextualizar. Entrar dentro do contexto do Salmo 23. Como é que chegamos onde estamos chegando? Bondade, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 11ª declaração do salmista no Salmo 23, essa é a 11ª. Eu mencionei logo no início do nosso estudo, lá no mês de julho, lembra-se do ano passado, mês de julho, quando iniciamos a série de estudos do Salmo 23, que nós iríamos apresentar 12 declarações que compõem o Salmo 23. É composto por 12, e dentro do estudando o Salmo 23 à luz das experiências de um pastor de ovelhas, nós temos aí então, nesse aspecto, todo um período que envolve mais ou menos em termos de um ano, com as estações climáticas, evidentemente, correspondentes a esse um ano. É dessa maneira que Davi se apresenta quando Deus lhe entrega o Salmo 23, da experiência dele como pastor de ovelhas que ele foi, escrevendo o Salmo não como pastor, mas como ovelha. Ele escreve como ovelha. E no início do Salmo e no finalzinho do Salmo,
tem uma palavra que aparece no primeiro versículo e no último versículo, não na declaração que eu estou, mas na 12ª. A primeira declaração e a declaração de colocação número 12, a primeira e a 12ª declaração, tem a mesma palavra que aparece na primeira, aparece na 12ª. Isso, Senhor, está na primeira declaração e na última declaração. A primeira é que o Senhor é o meu pastor. A última, casa do Senhor, onde está todo sempre, por longos dias, quem vai estar? A ovelha. E o salmo é metáfora de Deus ou Cristo, Deus em Cristo, esse Senhor, nós chamamos de Senhor do Salmo 23. Quem é o Senhor do Salmo 23? Ele é o meu pastor. Mas quem é o seu pastor? O Deus de Israel, a princípio, na compreensão de Davi, é Deus. Nós falamos da pluralidade dos nomes de Deus, Adonai, El Shaddai, vários. Nós apresentamos isso para você. Algo muito importante acontece na segunda declaração: nada me faltará, trazendo para nós a compreensão que algo muito importante, que faria toda a diferença em tudo que Davi escreve no Salmo 23, tem a ver com algo que não lhe faltaria, desse Senhor do Salmo 23. O que é que do Senhor do Salmo 23 não faltaria para a ovelha? Presença. Esther respondeu aqui: presença. E é uma demonstração daquilo que a presença desse pastor, no que nós chamamos de o que nós descrevemos como as provisões do Senhor do Salmo 23. O que não faltaria e não faltou para a ovelha? Eu analisei com você todo o trecho do Salmo 23. Eu vou perguntando e você responde para mim. Faltou pastagens para essas ovelhas? Faltou repouso em pastos verdejantes? Não. Faltou condições adequadas para essa ovelha saciar a sua sede? Não. Faltou refrigério, quando do refrigério necessário foi ser dado a essa ovelha refrigério, faltou? Não. Quando precisou andar pelo vale, faltou o que ela mais precisava andando pelo vale? A presença. Tu estás comigo. Os instrumentos do pastor, faltou para a ovelha cajado e vara? Não faltou. Quando a ovelha estava no território de pastagem, esse território de pastagem é chamado de uma mesa, que foi preparada pelo pastor. Se a mesa foi preparada, o pastor tinha todo o recurso necessário, adequado, para, durante esse período, administrar o melhor cuidado e a melhor provisão para as suas ovelhas. Foi preparado na presença dos inimigos, cães, coiotes, ursos, lobos, mas as ovelhas permaneceram seguras nesse momento ali na mesa. Evidentemente, chegou a época do verão, era a época do verão, as pastagens de verão, aconteceram dos insetos atormentarem as ovelhas, mas o pastor estava ali com uma abundância de unção para livrá-las de qualquer ou de quaisquer tormentos. E assim foi, ao ponto que a ovelha chegou, depois dos livramentos ocorridos, dizer para o pastor: o meu cálice transborda. O regozijo, nós comentamos sobre isto a semana passada. Nos primeiros 3 versos do Salmo 23, com quem a ovelha está conversando?
isso com uma ovelha do outro lado da cerca, ou um vizinho, uma vizinha. E ela está falando dos excelentes cuidados que ela recebe do seu pastor. Dos versos 4 a 6, com quem a ovelha está conversando? Com o pastor. Porque a partir do verso 4, a ovelha entrou num relacionamento muito mais íntimo, próximo e real com o seu pastor. E chega um momento que nós então adentramos as brilhantes portas do verso 6, em que a primeira palavra que aparece no verso 6 é a palavra certamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É Davi, aqui uma pessoa, Davi, quem está falando aqui é Davi. Na metáfora, ele é ovelha, falando com o pastor, que é o Senhor. Diante de tudo que foi apresentado, descrito no Salmo, ele vai terminando o Salmo, fazendo as últimas considerações, as considerações finais. Sabe quando você está assistindo uma entrevista? Tem duas pessoas ali, tem o entrevistador e o entrevistado. E o entrevistador então faz as perguntas para o entrevistado responde, e é interessante o assunto, você está acompanhando, e aí então, indo para a conclusão da entrevista, o entrevistador diz então para o entrevistado: gostaria então, agora encerrando, que você então fizesse as suas considerações finais. Está aí. Eu poderia até ter colocado esse título, talvez seja semana que vem, considerações finais do Salmo 23. Temos aqui as considerações finais. Elas acontecem em duas declarações, a de número 11 e a de número 12, são as considerações finais. E você acompanhando comigo todo o decorrer do Salmo 23, e nós aprendemos bastante coisa, muitos fatos. Dá até para você comprar algumas ovelhas e começar a criá-las. Já recebeu instrução sobre isto. E agora então, Davi chega no momento das considerações finais. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E nós somos aqui, chama-nos a atenção, e eu não sei você, mas eu gosto de ficar investigando, observando, analisando. Tem hora que eu passo meia hora, uma hora, numa linha de raciocínio. Certamente, vamos olhar para essa palavra dentro do Salmo 23, certamente. É a primeira palavra nas considerações finais que Davi faz. Ele começa com a palavra certamente, ou com toda certeza, com toda segurança, com toda convicção. Tem três coisas negativas aqui que não foram a maneira que Davi começa as considerações finais. Ele não diz: talvez bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não diz isso. Talvez bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não diz isso. Outra coisa que ele não diz, possivelmente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não diz isso. Outra coisa que ele não diz:
tenho a impressão de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não diz talvez, ele não diz possivelmente, ele não diz tenho a impressão. Por quê? Aliás, ele poderia ter dito isso? Será que ele poderia ter usado essas 3 frases? Talvez, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É possível, possivelmente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou, tenho o pressentimento que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele poderia ter usado essas expressões, essas palavras, mas Davi não procedeu assim. Por quê? Porque Davi usou a palavra certamente, com toda certeza, convicto, trazendo ali toda a convicção do seu coração, porque o nosso Deus é um Deus seguro, de promessas seguras, de uma base segura. Amém? Amém, amém. O nosso Deus é um Deus seguro. O que eu quero dizer com isso? Que no Senhor há a verdadeira segurança. Amém? No Senhor há a verdadeira segurança. Aquele que habita, eu falo o versículo, eu falo o conteúdo do versículo, você fala o endereço para mim, tá ok? Bem alto, todo mundo depois, hein? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Salmo 91, 1 e 2. 94, 1 e 2. Está aparecendo a Fátima hoje de manhã, contando a história de Davi e Golias. Ela pega, né, os irmãozinhos aqui e transforma em personagens da sua história, não é? E viram a diretora de cinema, a diretora de produção cinematográfica, e aí vai encenando a cena. Foi interessante, ainda que a história fosse tão conhecida e batida, não é, Esther? Ficou interessante, né? Nós nos divertimos até com Davi e Golias, e que eu digo o Miguel, né? O Miguel gostou de fazer o Davi. A segurança no Senhor é um Deus seguro, de promessas seguras. É bem-aventurado quem nele confia. Provai e vede que o Senhor é. Provai e vede que o Senhor é bom. Qual é o endereço desse? Bem-aventurado aquele que nele confia. Você aprendeu comigo que o bem-aventurado é o mais alto grau de felicidade. Só quem experimenta o mais alto grau de felicidade, só há possibilidade para isso em Deus, no Senhor, no meu pastor. Qual que é o Salmo 34:8, é isso? Confere aí se é Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado que nele confia. Certamente, Salmo 34:8. Salmo 34:8, marca aí, Rafael, nos nossos comentários, Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho certeza que Deus quer ser adorado, louvado por nós, engrandecido, que a palavra dele seja uma palavra de edificação, mas também de evangelismo. Há pessoas perecendo sem o conhecimento de Jesus, como seu único e todo suficiente Salvador, e nem sequer tem uma noção de tantos benefícios, como nós temos visto aqui no Salmo 23, que poderão essas pessoas em Cristo, por Cristo, em Cristo, elas usufruírem, desfrutarem, receberem em suas vidas. O nosso Deus é um Deus seguro. O que é que Tiago escreveu? Tiago faz uma descrição de Deus
como aquele que não há mudança nem sombra de variação. Ele diz lá em Tiago, capítulo 1, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 17: toda dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus é imutável. Malaquias 3,6. Quem achou Malaquias 3,6? Coloca aí, já lê para mim, Rafael, Malaquias 3,6. Malaquias 3,6. Deus é imutável. Eu e você mudamos de pensamento, a nossa mente, mas Deus não muda. Uma vez a base dele sendo estabelecida segura, certamente é certamente, não vai mudar. Mudei de opinião, o meu certamente não é mais certamente. O ser humano muda. Mudei, agora vou fazer tal coisa, agora já não é mais assim, é diferente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. E o Malaquias 3,6. Quem achou que quer dar um grito aí lendo, pode ler. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha aí, Deus mantém a base segura, as suas promessas. Ele é um Deus seguro. Então Davi não poderia usar outra palavra senão essa. Não tem espaço aqui para talvez, não tem espaço para possivelmente, tenho a impressão. Não, é algo seguro. Algo seguro. Não é creio que sim, é certamente. Certamente. Nós sofremos variação na nossa vida, mas Deus não. Tem dia que você está. Veja o que encontrei. O que você encontrou? Toda vez que eu trago esse celular aqui, essa mulher aparece. Eu nem chamei ela aqui, nem estou vendo-a, ela está aqui. Veja o que eu encontrei. Veja o que eu encontrei. Tem dia que você está, parece que nas dúvidas, outros dias você está alterado, seu humor altera, sua mente vacila. Deus não. O nosso Deus, Ele, quando nós somos, olha lá para mim, 2 Timóteo 2,13, quando nós somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo ou trair-se a si mesmo. É um Deus seguro, e porque Ele é um Deus seguro, nós podemos confiantemente expressar como salmista, nossa confiança nessa base, como salmista: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas eu fico mais até a primeira parte, que é a parte que estou tratando. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que vem depois da palavra certamente? Vem então as duas virtudes que nos seguem. As duas virtudes que nos seguem. Quais são essas virtudes? Bondade e misericórdia. Tem 3 versículos na palavra de Deus, que nós vamos ler agora, que levam-nos a uma observação de bondade e de misericórdia. Bondade de Deus e misericórdia. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 33, versículo 19. Lá nós temos, no contexto histórico de Êxodo 33, é aquele texto onde Deus assegura para Moisés o fato da presença dele acompanhando, seguindo o seu povo. Ao momento que Moisés tem um ímpeto, no ímpeto do seu coração, deseja ver a glória de Deus. Vamos lá para
Êxodo 33, ele quer ver a glória de Deus, e Deus fala com ele, que não poderia ver Deus e permanecer vivo, ninguém pode ver Deus e permanecer vivo, e Deus, no capítulo 33, estou chegando lá na minha Bíblia, só que eu estava lá em Levítico, Êxodo 33, 19, o verso 18, rogo-te que me mostre a tua glória. Deus fala com ele assim, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Já imaginou algo assim? Deus iria passar por Moisés toda a sua bondade, toda, aqui dentro da compreensão humana, nossa, né, finita, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Mas no 20, interessante aqui, disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas Deus fez algo para Moisés, nos versos seguintes, Deus mencionou para ele, que ele passaria e cobriria a sua presença, Moisés viria Deus pelas costas, apenas, sobe ao monte, ele tem essa contemplação que Deus lhe deu, mas algo aconteceu com o rosto de Moisés, a glória de Deus no rosto de Moisés, o rosto dele brilhava, de tal maneira, de tal modo, que os israelitas precisaram colocar um véu no rosto de Moisés, para que eles pudessem olhar para Moisés, tomado pela glória de Deus. Bondade, misericórdia. Se o Senhor é o pastor e guia do seu rebanho, bondade e misericórdia poderia ser como dois cães pastores que guardam a retaguarda do rebanho. Bondade e misericórdia. Bondade, e porque somos pecadores, precisamos de misericórdia. O pecador, quando ele se arrepende, e Deus trata com ele com misericórdia, é não dando o que tal pecador merecia, o castigo. Bondade ou graça é Deus dando, misericórdia é não dando o que você merecia de juízo, de castigo, e graça é dando o que você não merece. Bondade, como pecadores necessitamos de misericórdia, misericórdia, e como pessoas frágeis, carentes, necessitamos de bondade. As duas, ambas, como alguém escreveu o seguinte, precisamos de ambas. Alguém disse o seguinte, bondade para suprir toda carência, misericórdia para perdoar todo pecado. Bondade para suprir toda carência, misericórdia para perdoar todo o pecado. Bondade para prover, misericórdia para perdoar. Duas palavras, bondade e misericórdia. Você quer ver algo interessante aqui? Que acontece no Salmo 23? Quem é o bom pastor que está à frente e as suas ovelhas o seguem no Salmo 23? Não é o Senhor Jesus? Ele é a metáfora de bom pastor atribuída a Cristo. Ao mesmo tempo que Cristo é o bom pastor,
A Bíblia também, no plano e obra da redenção, o apresenta como o que é de Deus que tira o pecado do mundo? O Cordeiro. Ao mesmo tempo que ele é o pastor, que se apresenta como pastor, ele também, ele mesmo realiza a obra de Cordeiro, que foi sacrificado para que através da sua obra, através daquele sangue derramado na cruz do Calvário, o pecador, no seu estado de perdição eterna, pudesse deparar com a obra de Cristo Jesus. E é como aquele soldado lá no pé da cruz dizer: verdadeiramente este é o homem que devia vir ao mundo salvador, é este o meu Senhor, o meu Salvador. Eu invoco-o como meu único e todo suficiente Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho, sobre a morte, o sepultamento, a confirmação da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na apresentação do seu TCC, o apóstolo Paulo fez questão, em 1 Coríntios capítulo 15, no TCC de 1 Coríntios capítulo 15, ele apresenta, ele faz a sua defesa, a sua tese, em cima da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e começando pelo que ele notificou a eles que ele havia pregado: o Evangelho da vossa salvação, boas novas, da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que vem a Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador, depara com o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, ó pecadores, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O nosso pecado Cristo tomou sobre si. Deus virou o rosto para o seu Filho, e Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O meu e o seu pecado sobre Jesus Cristo, para que, libertos do poder do pecado, fôssemos feitos servos de Deus, escravos do Senhor Jesus, que Ele oferece a verdadeira liberdade, e libertados do domínio do poder do pecado, servos do Senhor Jesus. A melhor e mais apropriada condição que eu e você possamos ter nesse nosso tempo agora, nessa nossa vida, que é uma breve preparação para a eternidade. Essa colocação que eu estou fazendo para você tem um outro lado. O mesmo pastor que as ovelhas o seguem, ele também lança sobre elas bondade dele, misericórdia do pastor, seguindo as ovelhas. Você é seguido por bondade e misericórdia. É uma declaração maravilhosa. Bondade e misericórdia me seguem os filhos de Deus. Pode dar uma olhadinha para trás. Quando eu falo olhar para trás, não é literalmente você virar e olhar para trás, mas fazer um retrospecto, desde o dia em que você veio ao conhecimento de Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, aquele dia que alguém falou assim: ó, já aceitou, já recebeu Jesus Cristo no seu coração, pela fé, já creu que Ele morreu pelos seus pecados, que você é pecador e que você está morto em delitos e pecados sem Jesus? E a pessoa então: eu não tomei uma decisão ainda. Ok, vem cá então, vou mostrar na palavra de Deus. E aí você mostrou para a pessoa: ó, eu pequei, não, Deus me ama, assim que começa o dedo, Deus me ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tudo bem, tal, vamos fazer a colocação que você está mostrando aí, então, vamos fazer o que a dona Sá indicou. Eu pequei, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou falando parecendo uma metralhadora, né? Correndo aqui.
Tá ok, vou mais devagar para você. Deus me ama. Cristo morreu por mim. O apóstolo Paulo menciona isso. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós, Cristo morreu pela igreja, morreu por você. Você é culpado da morte do Senhor Jesus Cristo. Você é culpado, eu sou culpado, pelo fato de que por um homem entrou o pecado no mundo, nós herdamos. O pecado de Adão não ficou apenas em Adão, ele foi transferido. Nós descendemos de Adão e recebemos o gene de Adão, do pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 7, que o pecado é excessivamente maligno. Você não precisa ensinar ninguém a fazer o mal, é inerente, é natural ao ser humano. A criança lá em Gênesis é má desde a sua meninice. Você tem uma natureza inclinada, voltada para o pecado. E o pecado é um cruel senhor. E para o pecado necessário foi uma obra com derramamento de sangue, ao ponto que esse derramamento de sangue teve que ser realizado na sua consumação final, porque o sangue de touros, bodes e novilhas, por um momento fazia expiação pelo pecado, a satisfação pelo pecado, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável, derramado na cruz do Calvário. As pessoas querem dizer: tem muitas religiões. Tudo bem, tem muitas religiões, mas só há um Salvador. Só um, sem pecado, Jesus Cristo, o Deus Filho. É Deus tomando a forma humana. O cristianismo é isto, é Deus buscando, vindo ao encontro do pecador no mais terrível estado de perdição, e chegando com a sua mensagem ao coração desse pecador. É sério quando Jesus disse: ide, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Eu comentei aqui hoje de manhã, eu estava dando uma boa observada no apóstolo Pedro. Tinha um corinho na nossa igreja, quando eu estava lá pela idade de 12, 13 anos. Poucas vezes vi esse corinho sendo cantado. Esse corinho ficou esquecido no tempo e no espaço. Jesus, conserta a minha rede, eu quero ser um pescador. Aí tinha uma parte que fala assim: pescador, tu não pegas peixes, tu precisas do Senhor. O que é que Pedro estava fazendo quando Jesus o encontrou pela primeira vez? Ele estava vindo no amanhecer do dia, de uma noite de fracasso numa pescaria, sem pegar nada, e Jesus pede-lhe o barco emprestado para usar o barco não como púlpito, mas como um local onde ele iria estar, e do barco ensinar a multidão. Jesus conhecia Pedro, que aliás, qual era o nome de Pedro? Simão. Você até esquece que Pedro chamava Simão, que Jesus colocou o nome nele de Pedro, pedrinha pequena. Jesus ensina a multidão, mas havia algo importante que Jesus queria fazer. Por isso, Jesus atraiu Pedro a permanecer no local que ele estava. E quando ele terminou de ensinar, antes que ele entregasse o barco a Pedro, ou que houvesse a devolução, ele tinha uma excelente proposta para Pedro. Inadequada, na verdade, humanamente falando, mas uma excelente proposta.
Vamos pescar? Gostaria de pescar com você agora. Porque quando Jesus intenciona fazer algo, ele tem pressa. Não tem? Lembra do encontro com Zaqueu? Desce depressa. Eu quero ir na sua casa, quero pousar na sua casa. Não quer saber se a mulher de Zaqueu está em casa ou não, se a casa está arrumada ou não. Ele vai para lá agora. Quando Jesus está mexendo na vida de alguém, e o agora é agora mesmo, é esse momento. Não vai ficar, eu comecei a sentir impressões e uma semana depois aconteceu a obra. Não, aconteceu a obra, está acontecendo agora. Vamos pescar? Pedro deve ter pensado, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas, no entanto, porém, todavia, sob a tua palavra, lançarei o quê? A rede. Estava pescando de rede. Gente, você só não pega peixe quando você pesca de rede, se os peixes fugirem do local. Do contrário, se eles estiverem dando uma voltinha, um cardume, fazendo um excelente passeio e distraídos, a rede vai pegá-los, não tem como. Mas naquela noite os peixes sumiram. Quem é que sumiu com os peixes daquele lugar? Deus tem propósito, Deus tem plano, amém? Deus tem plano, propósito na sua vida. As coisas não acontecem por acaso. Eu falei isso aqui de manhã hoje, e quando a coisa acontece com a gente, que foge do nosso controle, nós ficamos chateados, aborrecidos, entediados. Eu chegou à tarde hoje, eu fui lá no meu caderno, nas minhas anotações, no meu esboço, escrevi os versículos, bem marcadinho que eu ia usar, tá? Nós só usamos um até agora, Êxodo 33. Marquei todos eles, sumiu as minhas anotações, sumiram. Falei, mas Senhor, eu preparei tão bem aquilo. É igual os peixes, sumiram os peixes daquela noite, mas sumiram dentro do propósito de Deus. E quando Pedro é chamado para pescar, e ele entra no barco, ele lança, sob a tua palavra lançarei a rede. Olha que palavra está dizendo. Ele mal conhece Jesus, os menos contatos, mas ele ouviu a lição. Ele viu Jesus ensinando a multidão. Ele ainda não tinha visto o milagre, mas ele tinha ouvido a palavra de Jesus. E essa palavra era muito importante. A palavra de Deus é fundamental. Amém? A palavra de Deus é que faz a diferença. Ele nem tinha visto o milagre, mas ele ouviu o ensino, a palavra. Como você na palavra do Salmo 23. Sob a tua palavra lançarei a rede. E assim foi. Havia lá, naquele momento, no local da pescaria, uma tremenda reunião, um cardume enorme de peixes. Eles estavam fazendo uma reivindicação, estavam em reunião, e de repente, foram capturados, uma grande quantidade de peixe, rompendo a rede, chama aqui, chama ali, ajuda aqui, ajuda aqui. Me parece que 153 grandes peixes. Pedro então cai de joelhos. Senhor, ausenta de mim que sou homem pecador. Qual é o propósito de Jesus? Fazer de Pedro um pescador de homens. Olha a grande quantidade de peixes que ele pegou. E Pedro se torna de Simão para Cefas, Pedro, apóstolo. E no dia de Pentecostes, ele, pregando o evangelho, lançou a rede, mas não pegou apenas 153 grandes peixes, não. Ele pegou quantos peixes Pedro pegou no dia de Pentecostes, pregando o evangelho?
Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Pedro está cheio do Espírito Santo e ele tem que pescar. Ele vai pescar homens. Há uma multidão confusa com o que estava acontecendo. Ele prega o evangelho e quase 3.000 almas é capturada pela rede da pregação do evangelho. É o mesmo Pedro que lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Ele não parou aí. Um pouco mais adiante em Atos, ele prega de novo, e quase 4.000 almas vêm ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Foi ou não foi? Um grande pescador de homens. Jesus estava trabalhando esse aspecto nele. Vinde a mim, de pescador de peixes mesmos, a peixes, que eram pessoas que precisavam, porque a pregação do evangelho é como uma grande rede que é lançada na pescaria, e você alcança pessoas para o Senhor Jesus. Pessoas vêm ao conhecimento de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, que está, aquele que você segue, que é o Senhor, Cristo é o Senhor, atrás, vem te seguindo, bondade e misericórdia. Faz um retrospecto. Eu fiz um retrospecto de Pedro. Bondade e misericórdia estavam seguindo. Bondade e misericórdia. Tem 3 textos que traçam a bondade e misericórdia. Êxodo 33:19, Salmo 23:6 e Isaías 63:7. Vamos lá agora. Isaías 63:7. Aqui com a casa de Israel, do reino do sul numa parte, o reino do norte, Israel. Isaías 63:7. Cadê o meu aqui? 43, está faltando um pouquinho para chegar lá. 61, 62, 63, 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, bondade e misericórdia, essas duas virtudes. E agora então, você está animado? Está te animando isso? Tem mais algo para animar você. Tem mais algo para animar você. É gota final. Essa aqui é gota final. Certamente, você entendeu a colocação de convicção segura do salmista? Bondade e misericórdia, a importância disso na nossa vida. E agora vem a gota d'água, a chave de ouro. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Está seguindo você, está atrás de você. Por quanto tempo bondade e misericórdia seguirão você? Alguns dias, alguns anos, alguns momentos, ou porventura seguirão você a cada dia e todos os dias? A cada dia e todos os dias. Talvez diz, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Mas pastor, e esses momentos que a gente tem os contratempos? Imagine se bondade e misericórdia não estivesse seguindo você. Essas duas virtudes seguem o povo de Deus. Parece aquela a nuvem, a coluna de fogo é a nuvem, que se movia, o povo movia, um atrás à frente.
estão seguindo você. Bondade e misericórdia. Tinha uma mulher que ela procurou D.L. Moody, aquele evangelista do século XIX. Senhor Moody, estou passando uma fase muito terrível da minha vida. Sinto que pessoas estão me seguindo. Tem 2 pessoas me seguindo. 2 pessoas estão me seguindo, Senhor Moody. E ela estava impressionada que 2 pessoas estavam seguindo-a. Ela estava tendo essa impressão, estava sendo seguida por 2 pessoas. O evangelista D.L. Moody levou essa senhora a entender que as 2 pessoas que estavam seguindo-a eram bondade e misericórdia. Mostrou o Salmo 23 para ela. Olha, Deus está trazendo bondade e misericórdia para seguir você. Está sendo seguido por bondade e misericórdia. O povo de Deus é seguido por bondade e misericórdia. Em todos os dias. Da mesma forma que a segurança no certamente, essa segurança passa do certamente, com toda certeza, bondade, misericórdia, seguindo todos os dias. Não vai falhar um dia sequer, porque nós precisamos dela todos os dias. Faz um retrospecto na vida de Davi, pega todos os dias da vida de Davi, até chegar aquele momento que ele chama o seu filho Salomão e diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, de ser homem. Ele vai dar recomendações para Salomão. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi é o autor humano do Salmo 23. Ele está nas considerações finais, que não são considerações finais dele, mas de Deus para ele. Certamente, com toda certeza, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quais são os dias da sua vida? Eu não sei. Tem gente que chega a 100 anos, conclui. Eu vi o testemunho de um irmão dizendo assim: meu pai não teve nada até chegar a 92 anos, ficar doente e morrer. Concluiu a vida, todos os dias. Chega um momento que vai dizer assim: eu vou pelo caminho de toda a terra. Está chegando o seu momento de partir. Eu mencionei hoje de manhã na escola dominical, com exceção do apóstolo João, os demais apóstolos foram martirizados, quase todos eles martirizados. Eu vejo agora uma exceção do apóstolo João, que tem uma morte natural aos mais de 90 anos, na ilha de Pátimos, depois da revelação do Apocalipse. Mas tentaram matar João, quando o jogaram naquele tacho de óleo, extremamente aquecido, quente, e João levanta, depois de ser imerso no tacho de óleo, ele levanta, não vai morrer, ele vai escrever o Apocalipse. Esse é o propósito de Deus na sua vida, e viver. E ele morre de causas naturais. Mas Pedro foi martirizado, Tiago foi martirizado, a maioria dos apóstolos do Senhor. Estevão foi apedrejado. Bondade e misericórdia estava com ele. Não foi abandonado, não. Ele teve a mais bela contemplação de uma visão que alguém pudesse ter no céu, vendo o céu aberto. Eis que vejo os céus abertos e os anjos de Deus, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão, que contemplação de um Cristo que deveria estar sentado à destra do trono de Deus, estava em pé para receber o seu servo. Bondade e misericórdia me seguirão, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu passei toda uma semana, meditando,
bondade e misericórdia. Até ontem, quando eu fui na loja e deixei meu celular lá dentro, esqueci, aí eu toco no bolso e percebo que eu tinha esquecido meu celular, e aí no local que eu esqueci, a mulher já estava vindo de lá para cá, eu falei, oi, esqueci meu celular aí, ela foi lá e pegou. Depois eu fui no caixa eletrônico tirar dinheiro, R$30, eu nunca tinha acontecido isso comigo, eu larguei, o meu cérebro registrou que eu tinha colocado na carteira, mas tinha ficado no caixa eletrônico, eu fiquei triste, e aí veio o pensamento, qual tristeza seria maior, perder o celular ou perder R$30? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É claro que perder R$30 é muito melhor do que perder um celular de quase R$2.000, é simples, não é tão caro assim, mas é com ele que eu gravo as lives, não é esse aqui não, viu? Aquele ali, tá? Bondade e misericórdia, perdi minhas anotações, perdi meus esboços, mas eu estava colocando tanta coisa no pensamento, a semana inteira pensando, a gente prega sem papel, a gente prega sem anotações. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tá bem, tá ok. As considerações finais em bondade e misericórdia apresentam-nos este primeiro, cadê eu coloquei aqui, toda moeda tem dois lados. Como é que chama esse lado aqui, Felipe? Eu sabia que ele ia falar que não dava para ver, lógico, ele está longe. Aqui é a cara, Felipe. Coroa. Digamos que eu mostrei para você hoje à noite a cara de bondade e misericórdia seguindo você. A semana que vem, nós vamos falar de algo que ainda envolve bondade e misericórdia, que deve acontecer na sua vida. Está recebendo o segmento de bondade e misericórdia. O que é que você vai fazer com essa bondade, com essa misericórdia que você está recebendo? O que é que você vai fazer com essa bondade e misericórdia? É só para chegar em você e parar e tudo bem, é para mim, parou. O que você vai fazer com bondade e misericórdia que segue você, que você recebe do Senhor? O que você vai fazer com essa bondade e misericórdia? Até quarta-feira já tem título para isso. E a gente vai colocar o título lá para estarmos trabalhando isso a semana que vem. Mas, finalizando aqui hoje à noite, você é alguém que veio ao conhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador? Você é alguém como Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor? Você tem no Senhor o seu pastor? Você é ovelha do pastoreio do Senhor Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já ouviu a voz do Senhor Jesus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Ernesto está colocando o calçado no pé, estamos chegando nos finalmente. Vinde a mim. É Jesus, o único e todo suficiente Salvador. Religião, meu amado, não salva. Religião é a tentativa do homem religar-se a Deus. O cristianismo é Cristo em vós, esperança da glória. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristianismo não é uma religião, primariamente cristianismo é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é vivo, ele é real. Você pode confiar nele. Abra nesse momento o seu coração para Jesus. Deixa-o entrar. Ele quer ser o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Você precisa de um pastor. Sem Jesus sendo o seu pastor, você é uma ovelha desgarrada, errante, que não tem pastor. É o estado mais triste, deplorável, lamentável, terrível que alguém pode experimentar. Ser uma ovelha desgarrada, errante. Todos nós andávamos desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas Deus agradou fazer de Cristo o nosso bom pastor. Ele fez a obra de redenção. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a resposta ao presente de Deus. A obra redentora, salvadora, Deus a realizou em Cristo. E agora em Cristo você é chamado
a recebê-lo como Senhor e Salvador. E aí então, bondade e misericórdia, no momento que você confessa o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ao momento que você entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, salva a minha alma. A partir do momento que Cristo vem pela fé habitar no seu coração, nesse momento, você está seguindo o Senhor Jesus pela fé, e nesse momento, seguindo você, bondade e misericórdia, todos os dias da sua vida, isso acontece na obra em Cristo. Isso é real, isso é sério, isso é algo sério. Deus corrige e açoita qualquer que recebe por filho. Em Cristo você, quando recebe, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é por descendência ou obra humana de sangue, mas é nascer de Deus, é um novo nascimento, é uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. E agora então, em Cristo, você é chamado a andar em novidade de vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. Você está seguindo o Senhor Jesus? Ele é o seu único e todo suficiente Salvador? E o nosso povo aqui que já teve essa compreensão, já entregou a obra redentora, entregou-se à obra redentora de Cristo? Vamos confirmar este fato que estava no coração do salmista, está sendo seguido por bondade e misericórdia. Do mais belo, precioso de Deus, seguindo você. Pega essa palavra para você, alicerce essa palavra no seu coração. É uma palavra que é um divisor de águas na sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 11ª declaração. Alicerce essa palavra no seu coração. São as considerações finais do salmista, como se estivesse diante de um entrevistador. Alicerce essas duas virtudes que nos seguem. Seguem quem? As ovelhas que estão seguindo o bom pastor. Se você está seguindo o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu pastor, você está sendo seguido por bondade e misericórdia. Aquele que te faz, que te coloca a segui-lo, é o mesmo que vem trazendo com toda certeza bondade e misericórdia para seguir você. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Talvez seja a noite de alguém que está decidindo: eu quero esse Deus, eu quero servir Deus, eu quero Jesus Cristo. Esse Deus verdadeiramente é um Deus de segurança, é um Deus de refúgio, de verdade, é um Deus que eu posso abrir o meu coração, que eu posso me colocar diante dele. Cristo, você pode crer, Ele é digno de todo crédito, de toda confiança. Eu vou orar pelos que estão aqui, pelos da transmissão. Talvez hoje à noite alguém está recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, pelo ato de seguir Cristo, de estar seguindo Cristo, bondade e misericórdia, as virtudes que vão estar seguindo essa pessoa, melhores companhias para seguir você. Nosso Deus e Pai Celestial, temos aprendido, quando nos entregamos ao estudo da palavra no Salmo 23, lições nessa série das apresentações dos versículos de todo o conteúdo desse Salmo, lições para o nosso viver prático do nosso dia a dia,
do nosso viver diário, lições práticas para o nosso viver diário. Visita os corações de cada um aqui e daqueles que pela transmissão estão nos acompanhando. O Senhor sabe a necessidade que cada um tem, áreas da nossa vida que precisamos dessa palavra do Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz e que ela opere a obra na medida que o Espírito Santo requer realizá-la em nosso coração. Obrigado a Deus pela provisão do Senhor para nossas vidas. Obrigado por cada momento no estudo da Tua Palavra, no Salmo 23. Quando estivermos concluindo este tempo, com certeza sentiremos saudades desses abençoados momentos que o Senhor tem nos concedido viver, aprendendo, recebendo a compreensão, o ensino da palavra do Senhor. Abençoe a semana de cada um, ó Deus, que seja uma semana de praticidade, que cada um aqui possa perceber traços da bondade e misericórdia do Senhor em todos os momentos da vida e crendo por todos os dias, tanto aqueles que já vivemos depois da nossa conversão, quanto aqueles que estamos vivendo agora e iremos viver. Ó Pai bendito, coloca a Tua mão poderosa. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sentai-vos.